bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já vou me apresentando antes que eu me esqueça. Meu nome é Kathleen Nakamura, então se você está chegando agora, seja bem-vindo. Para aqueles que já fazem parte da família, nosso muito obrigada. E já deixa o like, gente, que ajuda bastante o canal. Caso gostem do vídeo, deixa o like, se inscrevam também, é de graça e pra gente faz toda a diferença. E então, como vocês sabem, estão vendo, eu estou aqui na minha cozinha. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha. Então tá chegando o Dia dos Pais, né? Chegando o Dia dos Pais, a gente vai se reunir com a família. E eu resolvi fazer o bolo. Fiquem de olho, acompanhem o vídeo até o final, que eu vou dar umas diquinhas bem básicas pra vocês. E quem sabe nas próximas datas comemorativas aí da casa de vocês, vocês mesmos não conseguem fazer, né? Coloca a mão na massa e não precisa gastar encomendando dos outros. Pessoal, olha o que aconteceu. Eu fui fazer uma receita e meia e acabou que o bolo da batedeira não deu o tamanho, né? Ele ultrapassou, vocês viram aí, então eu tive que dividir nessas duas vasilhas, né? O bolo da batedeira e um potinho aqui. E agora eu vou peneirar a metade do trigo nessa e a outra metade do trigo nessa aqui. E depois eu vou ver o que eu faço, juntar aí para poder colocar no meu aro que eu já separei aqui. Esse aqui é um aro, gente, olha, ele não tem fundo, tá? E a base aqui eu tô usando uma base de pizza, né? Eu forrei com papel manteiga e agora eu ponho o aro em cima, né? É um jeito também de assar bolo sem ter a forma redonda. É bom que esse aro ele é bem alto, acho que ele tem 10 centímetros de altura por 30 de diâmetro, por isso que eu preciso de bastante massa para encher ali e o bolo ficar alto, né? Né, tudo aqui, agora que o ar já saiu um pouquinho. E agora a massinha pronta, vou colocar ali no aro para levar para assar. Então aqui na minha bancada, gente, já tenho tudo que eu vou precisar. A minha massa, gente, olha como ela ficou linda. Então, ó, super macia, só 3 ingredientes, né? Ovo, trigo e açúcar. Aqui os meus recheios, eu vou deixar, eu não fiz passo a passo o bolo todo, gente, porque eu acho que ia ficar muito longo, mas eu vou deixar a receita do mousse de limão e a receita do mousse de chocolate na descrição do vídeo, super fácil de fazer, tá? E fica uma delícia, bem cremoso, olha isso, gente. Muito bom, o de limão também, uma consistência bem boa para não ficar vazando de dentro do bolo, né? Muito ruim quando faz recheio muito mole que ele fica vazando. Aqui eu já separei o meu chantilly e o leite em pó, porque eu vou fazer a receita do chantininho. Isso eu vou fazer aqui junto com vocês. O que mais que eu separei aqui? O corante, né? Eu vou usar corante azul. Aqui tem os 2 bicos que eu vou usar. Marple 106S. E esse aqui é o da Marple 131. Que ele é assim. Separei as manguinhas, depois eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar. E aqui também eu tenho meu papel arroz, que eu fui hoje comprar pra colocar em cima do bolo. Então o papel arroz tá aqui. E vamos começar então fazendo o nosso chantininho. Vou usar essa marca aqui, que eu encontrei na loja lá, ela é bem boa, já usei ela antes. Eu vou separar aqui 500 ml desse chantilly. 500 ml de chantilly e 3 colheres de sopa de leite em pó. Vou colocar agora na batedeira. O chantilly tem que estar muito gelado, gente, bem gelado mesmo, de preferência de um dia para o outro na geladeira. E uma meia hora no congelador antes de você fazer. Vou acrescentar aqui o leite em pó. Agora eu coloco bater, gente, na velocidade 1 ou 2 da minha batedeira. Não pode ser uma velocidade muito alta, tá? Por uns 2 ou 3 minutinhos. Então esse é o ponto que eu gosto de trabalhar, mas vai depender muito do chantilly, então às vezes precisa bater um pouco mais. A gente
gente, geralmente eu faço esses vídeos acelerando, né, passando rápido, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho, então vocês vão acompanhar aqui. Eu coloquei a minha bailarina aqui embaixo, ó, gente. Bailarina é esse prato aqui, né, que ele gira. Bem velhinho também, trouxe do Japão ele. E aqui eu tenho uma base onde eu faço pizza, né? Então eu coloquei ele viradinho e o meu bolo em cima e aqui eu vou cortar. Então eu começo de baixo pra cima. Eu já tenho prática, né? Então pra mim é mais fácil, eu tô usando essa facona aqui, ó. Mas tem outras técnicas também para usar para cortar. Tem gente aí que usa linha de costura. Eu já não me adaptei muito com a linha, mas eu vou cortando assim, tentando não pressionar a minha mão muito em cima do bolo para não achatar aí. Eu acho que eu não vou conseguir cortar 4 camadas, tá? Ele não ficou tão alto assim, mas eu acho que 3 camadas eu vou conseguir cortar, então eu vou cortando. O primeiro bolinho que eu fiz na vida foi pro aniversário do meu filho lá no Japão. E aí eu peguei gosto pela coisa, então eu fiz alguns cursos lá de panificação, de confeitaria. E quando eu retornei pro Brasil, eu continuei, né? Fiz alguns cursos aqui também no Brasil. Trabalhei um tempo com isso, eu acho que cerca de 2 anos. Mas depois eu optei por trabalhar fora novamente. Então aqui já cortei a primeira camada, né? Vou colocar pra cá. As pessoas muitas vezes não dão valor, sabe, gente? É uma coisa que dá muito trabalho, além dos gastos, né? Dá muito trabalho, exige bastante do teu tempo, principalmente final de semana, que é quando você tem mais pedido. Então, de repente, quando os filhos estão todos em casa, o esposo estão em casa, é quando você tem que estar mais trabalhando, que é os finais de semana. E pouco valorizado, né, gente? Então, às vezes é isso que desanima também. Já separei meu pratinho, né? Vou colocar nesse prato de vidro que eu tenho aqui, ele é bem bonitinho. O que eu faço aqui, gente? Essa parte mais lisa do bolo, que é o fundo do bolo, eu deixo para colocar por último. Vai ser a minha última camada aqui, que ele dá um acabamento mais certinho. Então eu vou usar essas camadas aqui para colocar por baixo. Com essa. Centralizo aqui no meu prato. Essa é a caldinha que eu vou usar para molhar a massa do bolo, né? Molhar meu bolo. É um açúcar, né? Coloquei o açúcar na panela, deixei ele caramelizar e depois coloquei água e essência de baunilha. Agora eu vou borrifar aqui, eu acho mais fácil assim do que jogar com a colher. Vai assim, gente, acho que de frente fica melhor. Coloquei o chantininho na minha manga e vou fazer a contenção. Então a contenção é isso aqui. Eu passo o chantininho em volta de todo o meu bolo e ele vai ajudar a manter o meu recheio aqui dentro sem ficar caindo na hora que eu precisar prensar o bolo. E agora eu vou colocar o meu recheio. Mousse de chocolate, que eu vou deixar a receita lá na descrição do vídeo para vocês. E eu gosto de colocar bastante, gente. Sou exagerada em tudo. Não gosto de comer bolo, cortar bolo e ter aquele pinguinho de recheio no meio. Nós somos todos formigas. Gostamos de comer bolo bem recheado, né, amor? Uhum. Senão o povo fica procurando o recheio aqui, fica todo mundo bravo. Então tem que caprichar. Olhando bem, o cheirinho tá bom, né? Agora eu venho com a outra parte no meu bolo. Vou posicionar aqui em cima. Não precisa apertar muito, só ajeitar, mas ela acho que veio certinho, tá? Vou fazer a mesma coisa, borrifar. Por isso que é bom estar em cima de uma bailarina, desses pratos que gira, porque aí você consegue ir girando o bolo, tanto na hora de rechear, borrifar, quanto decorar. Você consegue ir girando ele, né? Passamos em volta de todo o bolo.
o nosso mousse de limão. Esse recheio de mousse de limão, ele é muito prático porque ele não vai no fogo, então você pode fazer ele na hora que você tá terminando o bolo, né? Eu fiz ele agorinha. Ele não vai no fogo nem nada, então não precisa ficar esperando esfriar. Bem prático, fica uma delícia, bem gostoso. Espalhar aqui. Agora então eu vou selar o meu bolo, para depois eu vir com a decoração. E aí eu vou só passando a espátula na lateral dele, pegando o chantilly, chantininho. Não precisa ser uma camada muito grossa, porque depois eu vou fazer um trabalho com o bico ainda. Nem precisa ficar perfeito. É retangular, eu vou ter que tirar uma medida dele, mais ou menos aqui, e fazer um recorte nesse papel arroz, tá? Então, eu vou ver, tirar uma base aqui no olho mesmo e vou dar uma recortada nele para ele caber aqui. Recortei ele, deixei ele com as laterais aqui arredondada e agora vai dar certo, tá? Se ele sair um pouquinho não tem problema, porque depois ele dá uma hidratada, ele gruda daí, sabe? Agora ele tá bem durinho, mas assim que ele entra em contato com o chantilly, ele hidrata. Então tem que passar a mão bem devagarzinho para não rasgar. Vai passando a mão nas laterais assim, para ele ir assentando no chantininho. Gente, desculpa não conseguir filmar melhor pra vocês, mas eu tô filmando sozinha, eu tô sozinha em casa. Então, já deu uma outra cara no bolo, então ficou assim, com o papel arroz em cima. Bem bonitinho. E agora vamos começar pro acabamento. Então aqui já peguei uma manga limpa, cortei a pontinha dela. Vou usar esse meu suportezinho aqui, que é pra segurar o bico. Coloco por dentro da manga, né? Ele vai sair aqui, ó, a pontinha dele. Aí eu encaixo o bico e por último eu venho com a rosquinha e prendo. Agora eu vou encher com o meu chantininho já colorido, tá? Eu colori ele com o corante azul. Eu usei esse corante azul aqui da Mix. Pronto. Dou uma enroladinha aqui na minha mão. Como que eu vou conseguir gravar para vocês verem, gente? Eu posiciono, faço uma voltinha. Posiciono lá no meio, faço outra voltinha. É como se fosse um caracolzinho. Bem simples. Então agora, gente, eu já
bati mais um pouco do meu chantilly e esse tom de azul eu deixei um pouquinho mais escuro que esse. Na verdade eu queria chegar no tom do papel arroz, mas eu fiquei com medo de talhar o chantilly, porque às vezes acontece quando a gente coloca muito corante, né? Então eu decidi deixar assim e eu vou dar o acabamento na lateral e na parte de cima. Espero que vocês consigam me acompanhar. Tô usando esse bico aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês. Eu vou encostar aqui, aperto e giro. Eu vou fazer... Aquele primeiro saiu feinho porque ele pegou ar. Então eu faço pra cima e pra baixo. Ó. Posiciono, puxo, dou uma voltinha. Pressiono e puxo. Na parte de cima eu vou fazer o mesmo trabalho. Bom, gente, esse foi o resultado do nosso bolinho. Ficou bem bonito, ficou bem bonitinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês tiverem alguma dúvida referente também aos recheios, a massa, enfim, qualquer coisa, deixem aí, gente, comentem, que ajuda também, ajuda bastante. Compartilhem o vídeo. Esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostaram, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!